Uma sociedade um pouquinho do patriarcado, melhor, né? é o crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca, né? O ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com a Renata Lira, advogada. Gente, o que tá acontecendo, meu Deus? Essas mulheres advogadas sensacionais que me cercam. Advogada, mestre em Direitos Humanos. Isso aí. Seja muito bem-vinda, Rê. Obrigada, Ju. Queria, enfim, te agradecer imensamente pela oportunidade de vir aqui também. Senta direito, garota. Quem diria? Tô lisonjeada. E ela falou que eu tô muito emocionada, porque esse elenco é de… Esse elenco que você tem, já passou, já sentou aqui nessa cadeira. Olha, essa cadeira Juliana. aí tem história e Não. só mulher sensacional. E você mais uma, seja muito que bom. bem-vinda, Rê. Me bom, conta obrigada. um pouquinho da sua vida. Um pouquinho não, me conta tudo. Da sua vida, da sua trajetória profissional. Quero conhecer, queremos te conhecer melhor. Ai, Ju, enfim, uma vida, né? Eu fiz aniversário dia 25 de março. Ariana. Tem pouco tempo, sou ariana. E fiz 48 anos. Olha só, tem muita coisa, né? Assim, eu sou uma advogada preta, mãe do Valentim. Valentim tem quantos anos? Valentim vai fazer 9, daqui a pouquinho. E aí, sou baiana, né? Nasci em Salvador, eu tenho esse privilégio, entendeu? Não, esse borogodó. Nasci em Salvador, sou soteropolitana. Já vivo no Rio há muitos anos, mas… E você veio por quê pro Rio? Então, eu tenho família aqui no Rio, que já tinha vindo pro Rio. Mas eu vim pro Rio a trabalho, né? Eu faço faculdade de Direito, estava fazendo em Sergipe. E aí fui parar numa organização do movimento negro, né? Óbvio, né? Porque eu achava tudo… Eu era muito indignada com tudo. E eu achava aquela faculdade um pessoal muito parado. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para além, né? Do direito normativo, Sim. positivo, né? E aí eu fui fazer um estágio em uma organização do movimento negro em Sergipe. Nessa organização, então, eu digo que eu fui lapidada, né? Eu fui moldada pelo movimento negro nesse momento. Começo a trabalhar com mulheres negras também, com direito da população, né, negra e mulheres negras especificamente. Entro como estagiária e logo o pessoal me capta para trabalhar mesmo, para ser advogada da instituição. E nesse trabalho, eu lidava com comunidades quilombolas, né, com acesso a direito da população negra, com denúncias de injúria racial. Tudo muito ligado a esse racismo estrutural que a gente fala tanto hoje, né? Há 20 anos atrás a gente não tratava ainda, né? Com esse conceito, né? Que o Silvio trouxe tão lindamente e estruturadinho pra gente ali. E a partir daí, então, eu sou… Alguém diz, olha, tem uma organização no Rio, a organização Justiça Global, que… leva advogados de outros estados para o Rio para fazer como se fosse ali um estágio para tramitar em organismos internacionais, né? Aí seus olhinhos brilharam. Vamos para os tribunais internacionais. Aí eu falei, olha, que interessante, né? Mas só uma dúvida, você sempre quis ser advogada? Da onde saiu o direito na sua vida? Boa pergunta, Ju, porque olha só, eu comecei pensando em fazer jornalismo por causa da Glória Maria. Maravilhosa, incrível. Queria muito, via na televisão e dizia, nossa, que mulher linda, como ela é competente, como ela é poderosa. Vou fazer jornalismo. E na época o meu pai dizia, não, jornalismo não. Eu ficava querendo me tirar dessa de jornalismo e eu não dava muita atenção para ele. E aí ele começou a trazer uns livros para casa. Você deve conhecer, do John Grisham. Um cara que escreve romances tipo Dossiê Pelicano. Esse cara. E aí o meu pai achou que me trazendo esses livros, que eram romances, que eram muito… aquela coisinha que você lê num final de semana, que eu ia conhecer o direito de uma outra forma. Sim. Mas como todo pai e mãe, os meus também gostariam que eu fizesse direito para ser uma juíza, para ser uma promotora… Talvez uma defensora pública, né? Que também já nessa cadeia de poder, né? Vai ficando mais aqui pra baixo, né? Muito embora sejam muito mais incríveis. Aonde brilha, toca meu coração. Muito mais incríveis. Sim. Né? Defensoria.
nossa referência, né? Do Rio de Janeiro, então, não preciso nem dizer. E aí eu vou… e aí ele erra nos livros, porque todo o livro do John Grisham, ele termina desacreditando o direito. Né? Ele fala, olha, não é esse caminho aqui, não é esse caminho do direito que eu devo seguir. E eu fui para um caminho que é o caminho do direito que pouquíssima gente, há 20 anos atrás, seguia, que era dos direitos humanos. Sim, eu falei, pouco. não, mas eu gosto do direito, mas eu acho que eu posso fazer de outra forma. E aí é por isso que eu vou pro direito mesmo, que eu resolvo que eu quero fazer direito, mas o tempo todo na faculdade eu ficava achando que… Eu dizia, quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para condenar alguém? Ou para fazer uma denúncia? E tinha pouco essas matérias que nos interessavam. Eu fiz direito também, né? Ah, você fez direito? Fiz direito na PUC. Então, você sabe bem do que eu tô dizendo. Muito, eu abandonei por isso. Eu vejo agora, né? Quando eu vejo direito das mulheres, direitos humanos, falava-se, mas muito… Muito pouco, muito pouco. Não, direito das mulheres? Como assim? Não, direito das mulheres não existia. Eu até tive uma matéria, eletiva. Uma disciplina, uma eletiva na faculdade que falava de direito internacional e que no direito internacional ela mencionava a Declaração dos Direitos do Homem, inclusive, né? Dos homens, enfim. Mas eu acho que foi, na verdade, quando um colega fala que vai me recomendar para um estágio. Assim, ele fala, olha, eu vou ter que sair do estágio desse lugar que eu tô e eu acho que você pode ser uma boa pessoa. E aí tem um detalhe, Ju, que até esse momento, eu, enquanto uma jovem, né? 20 e poucos anos, que sabia que não era branca, né? Vindo de Salvador, local onde você tem várias modulações, né? Você é branco, você é moreno jambo, você né? Hoje a gente tem uma discussão, né, dessa negritude nossa e do colorismo, mas antes a gente tentava não se reconhecia tanto, né, nesse lugar. E aí quando ele vira pra mim e fala assim, eu vou te recomendar lá no meu estágio, eu falo, mas onde que é? Ele fala, é na organização do movimento negro. Eu falo, cara, é isso, né? Ele tá me vendo enquanto uma mulher negra. É isso, eu sou, né? Porque sempre estando em locais com muito mais pessoas brancas do que com pessoas negras, sempre tinha aquele… Eu tateava, né? Eu tava muito sozinha. Eu falo que esse meu percurso todo, porque eu tenho mais de 20 anos de formada, esse meu percurso todo, inclusive profissional, eu estive com muito poucas mulheres e quase nenhuma mulheres negras dividindo espaços comigo. Então, quando ele fala dessa organização do movimento negro, eu falo, nossa, eu vou feliz, assim, né? Eu fui com tudo, né? E daí eu mergulhei e não saí mais desse mundo, né? Eu vou para essa organização. Que é a Justiça Global. Essa organização em Sergipe, do movimento negro. Depois você veio pro Rio. Isso, chamava SACI. SACI, Sociedade Afro-Sergipana de Estudos e Cidadania. E aí depois eu venho pro Rio, eu sou selecionada para vir passar 9 meses no Rio, fazendo esse estágio na Justiça Global. O Rio era uma cidade que eu já conhecia, eu tenho família aqui no Rio, então era uma cidade que eu já vinha, não tinha nenhum receio, né, de vir. Vim muito tranquila, muito feliz com a possibilidade de voltar ao Rio e com um trabalho que ia ser incrível, né, assim, poder conhecer todos esses mecanismos de proteção, essas ferramentas que a gente podia utilizar em denúncias de direitos humanos nos organismos internacionais. Passo 9 meses na Justiça Global. E aí, enfim, para entender, né, quem eu sou hoje, é bom dizer que na Justiça Global eu conheço o Marcelo Freixo, que trabalhava lá também. E a gente eu começo com ele entrar no sistema prisional aqui do Rio, né? Que é essa ponte, né? Que lá na frente eu vou conhecer a Mari, né? Eu vou conhecer a Renata, eu vou conhecer essas outras mulheres tantas, né? Que hoje estão na política, mas que foram companheiras assim ao longo desses anos todos. E nesse trabalho da Justiça Global, quando termina os 9 meses, eu falei, bem, ok, vou voltar. E aí eu sou convidada. Vou voltar ou para Salvador, para Sergipe, para organização, enfim, vamos ver o que eu vou fazer. E a Sandra Carvalho, que na época era diretora da Justiça Global, até hoje, né, enfim, uma das coordenadoras da Justiça Global, ela me convida para ficar. Fala, você não quer ficar com a gente,
compor a nossa equipe também de advogadas aqui. E eu aceito na hora, assim. Sim, imagina, na hora, que máximo. sem pestanejar. Eu só volto lá para pegar todos o resto das minhas coisas e volto para ficar no Rio mesmo, né? E isso foi no início, Ju, de 2005. E aí, por que eu tô pontuando essa data, assim, tô pontuando esse momento? Porque eu já venho para ser uma advogada da Justiça Global, eu volto pro Rio, eu encontro com a Sandra e ela me diz, a gente já tem um trabalho para você. E aí, eu sou enviada para Anapu, por causa da morte da Dorothy. Então, é desse... Fascinante o tamanho. É grandioso, né? Grandioso. Gigante. Eu já arrumo a mala de novo e já vou para Anapu. Assim, Anapu, que fica a mais ou menos, se eu não me engano, me perdoem errar alguns quilômetros aí, mas mais ou menos 120, 130 quilômetros de Altamira. A gente fez em tipo 8 horas. Né? Porque é difícil, a Transamazônica, né? E aí você vai entendendo toda a vulnerabilidade daquelas pessoas, né? Os atravessamentos geográficos, a inacessibilidade. Tudo. É essa loucura toda para você chegar nesse lugar. E aí conhecer todo mundo que estava com a Dorothy, né? Eu cheguei, tinha mais ou menos 20 e poucos dias. Foi formado um grupo de advogados que se revezavam em Anapu para dar algum suporte jurídico. O grupo era da Justiça Global? Não só a Justiça Global. Tinha, por exemplo, também Terra de Direitos. Tinha outras organizações de direitos humanos, Pastoral da Terra também. Todo mundo ali se juntou naquele momento, né? A Dorothy era uma defensora de direitos humanos conhecida, né? Ela era uma das protegidas do programa de defensores de direitos humanos. Né? Na época ainda não era institucionalmente um programa, mas ela tinha, né, ali, de algum modo, ela já tinha uma proteção institucional. Deveria ter, né? Então é formado... Já precisava, sem dúvida. Já precisava, sim. E é um grupo de advogados que a gente vai se revezando. Então eu cheguei, tinha um grupo saindo, aí eu cheguei com mais outra advogada de Belém, e a gente se hospedou na casa das pessoas. Essa experiência, né? Que incrível. Fiquei mais de um mês lá, esse foi o meu batismo, posso dizer. Assim, fora todos um grande processo de iniciação, pelo menos, com certeza. E a morte de uma mulher, né? Não, muito, muito e forte. Que hoje a gente pode classificar como feminicídio político também. Né? Na época que, em 2005, ainda não tínhamos a lei de feminicídio. E agora a gente tem, inclusive, o conceito, né, já, enfim, construído pela Renata Souza de feminicídio político e que eu imagino que se encaixa perfeitamente. Né? No caso da Dorothy, assim. Vai me interrompendo, tá, Ju? Não, porque eu tô aqui você já viu que eu fascinada também gosto no filme, imaginando. Mas e aí? E aí, depois desse processo de iniciação, um mês vivendo nessa atmosfera de medo e de fascínio, de fazer alguma coisa. Era aquelas passagens, né? Você tá caminhando e para um carro da polícia do seu lado e fala, quer uma carona, doutora? Falo, não, são muitos sentimentos, eu posso ir caminhando, eu gosto de caminhar, né? A floresta. Medo, de raiva, de revolução, de paixão, né? Muita coisa. Muita coisa. E a beleza da floresta mesmo, né? A gente entender por que é tão importante. Imersa naquele ambiente mágico ao mesmo tempo. Exatamente. O local exato onde ela foi morta, você não consegue ver o céu. Porque são tantas árvores que você olha pra cima e você vê um fiozinho azul. São muitas. É muito lindo, assim, né? E aí a gente entende toda a luta e batalha dos trabalhadores que estão ali, dos trabalhadores rurais que estão tentando produzir e preservar, né? Enfim, mas aí na Justiça Global eu volto e é isso. Esse tempo que eu fiquei na Justiça Global foi muito importante. Eu conheci vários estados, porque a Justiça Global, ela tramitava em vários casos no Brasil, sobre sistema prisional, sobre território quilombola, sobre saúde mental. E aí a saúde mental, né, no campo da tortura, digamos assim, que é o caso que vai para a Corte Interamericana.
O que acontece? Até o momento que eu tinha chegado na Justiça Global, a Justiça Global já tramitava com casos na Comissão Interamericana, que é esse órgão de direitos humanos internacional, que recebe denúncias e que apresenta para os estados que são denunciados. No nosso caso aqui, Brasil, querendo respostas, faz recomendações por julgamentos rápidos, por investigações. Não pune ninguém. Não pune ninguém. A Comissão Interamericana, se ela entender que aquele Estado não cumpriu com as recomendações que ela fez de forma muito diplomática e tranquila, ela leva o caso para a Corte Interamericana, que é uma instância superior. A Corte Interamericana, ela é uma corte internacional, né, que julga um país. Até 2005, nós não tínhamos nenhum caso do Brasil que tivesse sido elevado à Corte Interamericana. Naquele ano, eles resolvem enviar, entendendo que o Brasil não cumpriu com as recomendações, eles encaminham o caso do Damião Ximenes para a Corte Interamericana. Quem foi o Damião Ximenes? O Damião Ximenes era um rapaz, um jovem, com questões psiquiátricas e que, vez por outra, a família internava ele em uma clínica em Sobral. Ele é do Ceará, ele vivia em Ipueiras, um município do Ceará. E a família precisava internar ele, vez por outra, internava em Sobral, em uma clínica. Ele voltava para casa e dizia, olha, não me deram comida, me bateram, me xingaram. Ele contava várias coisas e a mãe dele conversava com os médicos, a família toda, e o médico dizia, não leve em consideração. Que ele estava mentindo. Ele está mentindo, ele está confuso. Isso faz parte, né, do surto, né? A mania de perseguição e tal. Isso. E levava a família a não considerar o que o Damião estava dizendo. Infelizmente, em uma dessas idas, o Damião não resiste aos maus tratos, tortura e é morto. A família dele busca, então, mas era uma clínica que pertencia a políticos muito, muito influentes, no Ceará, inclusive. Mas uma clínica pública? Uma clínica que também atendia pelo SUS. E, portanto, de responsabilidade do Estado brasileiro. Sim. Ok? Sim. A família busca fazer uma denúncia, vai para a delegacia, pede que se instaure uma investigação. O laudo não era condizente com a condição física com que ele foi encontrado pela família dele. E eles entendem que não vai acontecer nada, porque existia uma pressão política muito grande ali em Sobral. E a irmã dele, a Irene Ximenes, que era, na época, a única pessoa que tinha um computador no município de Ipueiras, ela é contadora. Ela entra na internet e joga lá direitos humanos, e ela acha o site da Comissão Interamericana. Ela pega o caso do Damião e envia para a comissão. A comissão diz, nossa, mas realmente, isso é um caso que precisa ser visto. Sempre uma mulher. Né? Nossa. E a Irene, então, começa a enviar para a Comissão Interamericana as informações. E nesse meio tempo, a gente conhece a Irene. E eu digo a Justiça Global. Mas né? Vocês que foram até ela? Ou ela que chegou para... O caso chegou para a Justiça Global, né? Porque, enfim, somos um mundo muito pequeno, né? Ainda somos, Sim. Esse mundo dos direitos humanos ainda é muito pequeno. Então, pessoas que se conheciam, souberam da tramitação do caso e disseram, olha, esse era um caso que a Justiça Global poderia acompanhar. E aí a gente busca, né? A Justiça Global busca a Irene para conversar e ela, lógico, né? Aceita essa expertise que a organização tinha para atuar no caso dela. E então nós começamos a atuar. Em 2005, quando eu efetivamente estou na Justiça Global como advogada, o caso ele já tem alguns anos de tramitação. A gente se dividia nos casos, eu por acaso fiquei com esse para responder os documentos, para conversar com a família, começo a ter uma relação com a Irene, ligar, conversar, e procurar saber, e fazer pesquisar sobre o que era a tortura, maus tratos no Brasil, pesquisar o que era a reforma psiquiátrica no Brasil. A gente tem uma lei
da reforma psiquiátrica, que é a 10.216, que é um avanço na saúde mental do Brasil, mas que ainda não é exatamente o que se esperava. E é uma lei que fala de políticas públicas na área de saúde mental, mas que efetivamente deixa a desejar sobre os casos de tortura que acontecem dentro desses espaços manicomiais, que são espaços históricos de tortura, né? Esses espaços de asilamento que são para isso, né? Eles são criados para invisibilizar, para anular, para silenciar, desumanizar, né? Na verdade. E aí eu começo a estudar e o caso, aí a comissão entende que o Brasil... Conseguimos convencer a comissão de que o Brasil não cumpriu com as recomendações, Sim. sobretudo no caso do Damião Ximenes, e que o caso precisa ser levado à corte. A comissão, então, se convence e envia o caso para a corte. Esse foi o primeiro caso enviado para uma corte internacional contra o Estado brasileiro. E aí, eu costumo dizer, quando eu estou conversando, sobretudo com jovens também, adolescentes, que eu fui essa advogada que levou esse caso para a Corte Interamericana. E falando sempre muito sobre esse lugar da mulher preta. Sim. Que não foi o Xandão, tá? Não foi o Xandão, Ju, que levou. Não foi ninguém parecido. Outro dia a gente estava dizendo que se tivesse sido um homem branco, hétero, com certeza todo mundo saberia quem foi o cara que levou Sim, o primeiro caso notório. contra o Estado brasileiro de uma corte internacional. Haveria uma estátua para essa pessoa, mas ninguém sabe, né? Poucos conhecem. Que bom que a gente está falando disso agora. Que bom, né? Que a gente consegue alcançar mais pessoas com essa informação. E aí, enfim, não falando só de mim, né? Mas falando dessa importância que foi. O símbolo da representatividade. Exatamente. Da onde chegamos, onde podemos chegar. Exatamente, levar um caso à corte, poder ter estado com a Irene. Foi uma audiência em Costa Rica, onde fica, né, a sede da Corte Interamericana. Fomos até lá, fomos com a Irene, levamos o caso. O caso foi julgado e foi dado a sentença condenando o Estado brasileiro por violações de direitos humanos no caso do Damião Ximenes. Aí você me pergunta, alguém vai preso? Não é, né? A Corte Interamericana, ela traz uma sentença que é um constrangimento político, internacional, para o Estado brasileiro. De ter, então, pela primeira vez, uma condenação. Claro. Né? É o reconhecimento que aquele Estado viola os direitos humanos e, naquele caso específico, de pacientes, né, psiquiátricos que estão ali em espaços que deveriam acolher, né, ou que melhor não deveriam nem existir, mas que não conseguiu, para além de não conseguir a desinstitucionalização das pessoas que estão dentro desses espaços, o Estado não consegue dar conta dos casos de violência que acontecem ali dentro, como foi o caso do Damião. Então, esse é um dos marcos para mim, assim, enquanto advogada de direitos humanos. Poder ter feito parte, né, dessa primeira sentença é importantíssima, é um marco na luta antimanicomial. Porque acho que é muito mais do que a função de punir, né? É sobre conscientizar. Acaba sendo um título para educar as pessoas, né? Tipo, se sinta constrangido, Brasil, você tá ferindo direitos humanos internacionalmente, estamos te olhando. Enfim, Exatamente. E você lá representando, maravilhoso, lindo. E dá, né? Acho que a gente fica emocionada, porque é uma esperança de que estamos sendo olhadas, estamos sendo vistas. Pois foi incrível. E estudando, né? E consultando pessoas, e estudando para uma audiência na Corte Internacional. Sim. Imagina. Gigante. Você vai viajar, vai levar a família, você vai estar diante dos advogados do Estado brasileiro, que é, né, um pessoal também super renomado e tal. Você fala aí, tem que estudar muito. Eu estudei muito, pesquisei pra caramba, assim, não podia errar, não podia, né, tinha que levar tudo. Não foi muito difícil, porque era uma violação muito patente, nesse sentido técnico, né? Tecnicamente falando, eles não tinham muito o que fazer, né? Mas não deixa de ser uma grande responsabilidade. Era uma grande responsabilidade. Era o primeiro caso.
E foi assim, para mim, o que eu levo, né, para além de ter participado desse momento super importante na história dos direitos humanos do Brasil, eu me apaixonei pela luta antimanicomial. Me apaixonei. Eu que, como advogada, já entrava em cadeia, já entrava em presídio, né, já lidava com pessoas em privação de liberdade. Conhecer a luta antimanicomial, que fala justamente da desinstitucionalização das pessoas, da abertura de portões, da destruição de muros, da convivência real em sociedade, foi um alento, assim, eu falei, nossa, a gente tem muito a aprender com a luta antimanicomial, né? As pessoas que tramitam no sistema prisional têm muito a aprender com a luta antimanicomial, porque no presídio se diz que as pessoas estão ali para serem ressocializadas. A gente ouve muito isso. Você vai ressocializar alguém que você tirou da sociedade. Difícil de entender. Já é difícil, mas… Como que a gente… Principalmente sem condições de dignidade humana nenhuma. Aí é impossível. Exato. Impossível. E aí eu comecei a estudar muito a luta antimanicomial também. E aí tem aquele caso lá de Minas Gerais, né? O Holocausto brasileiro. Sim. No meu mestrado eu li, né? Seu mestrado foi sobre os direitos humanos. Então, eu não tinha Você não tinha muita escolha. Eu não tinha muita escolha. Já estava posto ali, né? Você já estava mergulhada. Porque é isso. Eu sou muito levada pelo que me atravessa. Sim, pelo que você está sentindo, né? Exatamente. Acho que fez sentido para você. Eu não vejo sentido em escrever sobre alguma coisa ou trabalhar em algo que não esteja fluindo. Então, assim, naquele momento, luta antimanicomial, né? A gente tendo que lidar com vários casos de pessoas em privação de liberdade. Nesse meio tempo, eu fiquei quase 8 anos na Justiça Global, trabalhando em diversos casos. Fui à corte com outros casos, inclusive. Você voltou na corte? Voltei à corte com o caso do 7º Garibaldi, que era um trabalhador rural, de uma ocupação do MST, e que foi morto, né, por seguranças de um latifundiário no interior do Paraná. E a gente eu acompanhei o caso do 7º Garibaldi também, e com essa delicadeza também de ir lá na casa do 7º, conhecer a família, a viúva do 7º. A gente também traz ela para audiência. Essa audiência foi em Santiago, no Chile, não foi a corte meio que circula um pouco, né? Então a gente levou também esse caso. Então já tinha voltado com outros, né, direitos humanos, né? Um guarda-chuva gigante. E que bom, porque aí eu fui… É isso, né? Eu fui conhecendo, né, outras formas de violações para aquela que eu vinha trazendo do movimento negro, né? Assim, ampliei muito o meu arcabouço, né, de trabalho, de pesquisa, de formação. E aí, nesse meio tempo, eu saio da Justiça Global, meio que estou entrando no mestrado, e vou trabalhar em um órgão da Assembleia Legislativa que chama Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Esse órgão, ele faz parte de um sistema estadual de prevenção e combate à tortura, que é uma designação da Convenção contra a Tortura que o Brasil assina. É signatário, ele assina essa convenção. E ele deveria criar um sistema estadual em todos os seus estados, um nacional, por óbvio, né? De fiscalização. De fiscalização dos espaços de privação de liberdade. O Rio de Janeiro é pioneiro, é o primeiro estado a fazer isso. Na verdade, nós somos o primeiro mecanismo do país. Não existia nem o nacional, já existia o do Rio de Janeiro. É uma legislação que é aprovada em 2010, se eu não me engano, e eles montam um grupo, né? As pessoas são selecionadas, a gente passa por uma seleção, passa por uma sabatina, né? Com os parlamentares ali da casa, e formamos um grupo de 6 pessoas. Eu trabalhei quase 8 anos, Ju, no mecanismo, e nós entrávamos nas unidades prisionais do Rio de Janeiro, nas unidades de privação de liberdade, e aí toda e qualquer privação de liberdade que você imaginar. Toda. Toda. Inclusive
clínicas psiquiátricas, né? Unidades prisionais ao mínimo. Toda semana a gente entrava em uma. Então, eu fiquei quase 8 anos. Né? Eu conheço o sistema prisional do Rio de Janeiro todo. Não só os do município. Porque nós temos muitas unidades no município, mas nós também temos unidades em outros... É o estado todo, né? Isso, é o estado todo. Estadual. É estadual. Então, a gente abraçava ali todos os municípios. E aí, essa dureza. Né? No primeiro ano de trabalho, eu adoecia toda semana. Certeza. Toda semana. Adoecia, dor nas costas. Chegava, comia alguma coisa, passava mal. Chegava da visita, comia alguma coisa, passava mal. Falava, não, mas será que foi isso que eu comi? Um trabalho de descarrego muito profundo, né? E aí, entendendo, né? E essa dureza de que eu voltava e colocava minha cabeça no travesseiro e diversas vezes não tinha como dormir. Não tinha como, né? Porque voltava todas as imagens daqueles homens, daqueles garotos, daquelas mulheres, das gestantes, né? Que a gente via ali sem ter o que comer direito, em condições precárias. Aí as pessoas perguntam, mas tinha casos de tortura efetivo dessas pessoas? Eu digo, olha, não há espaço para esse tipo de tortura que as pessoas querem ouvir. Sequer há espaço. O que eu quero dizer com isso? O sistema prisional, ele está tão superlotado, ele tem um número de pessoas tão acima da sua capacidade que não precisa. Sim, a tortura é estar ali. Entendeu? Simplesmente ser encarcerado... Sim, é tortura. É tortura. É tratamento cruel, desumano, degradante. Tá tipificado, configurado pela ONU. É isso. O Estado está violando o direito de todas aquelas pessoas que estão ali dentro. Quando eu comecei a trabalhar no mecanismo, o Rio de Janeiro tinha algo em torno de 33 mil pessoas presas. Eu e a equipe acompanhamos aquele período de Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas. Nós acompanhamos o Estado punitivo, o Estado penal, recrudescendo a sua ação muito em função dos mega eventos que aconteceram no Rio de Janeiro. A gente salta de 33 mil para 54 mil pessoas privadas de liberdade. Hoje tem algo em torno de 43 mil, 44 mil, mais ou menos. Mas nesse período que eu estive lá, foram um dos piores, justamente porque a gente precisava vender uma cidade, né, que fosse bonita, que fosse segura. E que, com isso, você prendia preto e pobre a rodo, assim, de monte. Né? Não tinha muito filtro. O filtro era o racismo mesmo, né? Assim, eu lembro de encontrar, e aí tava lembrando da entrevista que a Maíra teve aqui, e ela falava das mulheres gestantes. Maíra Fernandes, maravilhosa. Maíra Fernandes, exatamente. Ela falando das mulheres, e eu lembro de um caso que eu encontrei uma gestante e eu nunca perguntava qual era o tipo penal da pessoa, porque para mim pouco importava, né, o que ela tinha feito. Não era, eu não estava ali não era fácil disso. Saber. Mas em se tratando de uma gestante, em uma situação, eu falei, mas o que te trouxe aqui, né? Porque que ela podia ter feito para um juiz determinar a prisão daquela mulher? E ela me disse, eu sou reincidente. Reincidente, né? Cometeu um crime, cometeu de novo, reincidiu. Eu falei, mas reincidente? Ela fez, porque da primeira vez eu roubei um shampoo e agora eu roubei uma lâmpada LED. É isso. As unidades prisionais, elas estão cheias, abarrotadas de pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo. Se nós tivéssemos que lidar, Ju, só com os crimes graves, e veja bem, eu não estou aqui querendo passar a mão pela cabeça de ninguém, existem crimes graves, a gente sabe disso. Mas se a gente só tivesse que lidar com os crimes verdadeiramente graves, com potencial ofensivo grave, a gente já podia ter pensado num modelo que não é esse de privação de liberdade que já nasceu falido, que não adianta, que não resolve,
que não diminui a violência. Pois é. Né? Então, essas taxas altíssimas aí de sim, pessoas encarceradas nunca diminuiu o índice de violência. Nunca diminuiu. O Brasil é o terceiro país, né? O Rio de Janeiro até pouco tempo era o terceiro também no Brasil. Nós não temos aí uma perspectiva de que diminui a violência, né? Não há diminuição, não é um modelo que traga resultados. Mas, infelizmente, é um modelo que tem sido uma opção para essa lógica, né, de Estado que a gente tem, essa lógica de Estado penal que ou você mata ou você encarcera, né, a juventude preta. Então, enfim, são desses casos que a gente vai encontrando e não vai entendendo mesmo por que ainda adotamos esse modelo, né, de aprisionamento, né, enfim, de invisibilidade dessas pessoas. Mas foram 8 anos pesados, 8 assim. anos né? nesse órgão. Quase 8 anos no mecanismo. 7 anos e 6 meses, praticamente 8 anos, né? Enfim, fazendo relatórios sobre a condição da mulher, sobre a condição da porta de saída, da porta de entrada. Sim, trabalho dificílimo, intragável, mas muito importante, né? Isso. E porque a gente não tem relato em lugar nenhum. Né? Você não tem, é muito difícil. É muito difícil, inclusive, a imprensa, quando a gente procurava a imprensa para dizer, olha, tem esse fato aqui. Não, mas houve uma tortura específica? A gente disse, não, mas a condição... Não sei se vende, se essa notícia vende, né? Então a gente não tá ninguém preocupado que tá com calor, que tem 50 pessoas num cubículo. Não, o cubículo que é para 8 tem 48, entendeu? Não tem problema. Isso tudo aí Isso não mobiliza, né? Não mobiliza, não traz empatia, né? Não traz. E aí, enfim, a gente... Nesse meio tempo, eu visitei muitos manicômios judiciários também. E eu já vinha da experiência com o Damião. Sim. Por isso, meu mestrado é sobre a loucura, sobre os loucos, né? Sobre os manicômios judiciários, porque há aí um preconceito, ele é duplo, né? Porque é criminoso e porque é louco. Sim. Né? Então, eu faço essa leitura para entender se a Lei 10.216, se a reforma psiquiátrica, se ela entrou no manicômio judiciário. E criminosos. Aí, exatamente. A gente tem criminosos que estão há mais de 20 anos dentro desses manicômios. É difícil, complicado, porque muito embora as equipes... planejem, né, a desinstitucionalização de muitas daquelas pessoas que estão ali, daqueles homens que estão ali, a rede nos municípios não tem condição de abraçar. Então, há uma impossibilidade real da reforma psiquiátrica chegar em alguns manicômios. Mas aí, o debate que a gente faz é esse. A gente precisa acabar com o manicômio para a gente forçar, então, o fortalecimento dessa rede. A gente não pode esperar que a rede se fortaleça, rede de atenção psicossocial, que ela se fortaleça para que a gente feche os manicômios. Não, a gente precisa fechar os manicômios e forçar realmente que o Estado, né, tenha essa vontade política, destine orçamento para isso, profissionais, para que a gente tenha uma rede fortalecida para recepcionar essas pessoas. No meu mestrado, na minha dissertação, eu digo isso. Eu digo que há uma vontade dos profissionais, mas não há uma condição política institucional para que essas pessoas saiam dali. Mas aí eu descobri que não tinha lugar para as mulheres. A gente tem manicômio para homem. Mas e não as existe mulheres? manicômio judiciário para mulher? O que fazia com as mulheres? Nós mulheres, todas loucas, né, Ju? Sim. Né? Assim, o judiciário vê a gente assim também, né? Porque é esse o judiciário misógino, machista, racista, né? Punitivo. E que coloca todas elas dentro da unidade prisional sem fazer uma diferença.
Porque elas já são todas loucas mesmo. Não é isso? Essa era um questionamento meu, né? Porque não tinha lugar. Não que eu quisesse um manicômio para mulheres. Não é isso que eu tô dizendo. Eu sou pela luta antimanicomial mesmo. Eu acho que a gente precisa acabar com todos os manicômios. Mesmo os judiciários. Mesmo os judiciários. As pessoas cometeram crimes. A gente precisa acabar com esses manicômios. A gente tem várias outras possibilidades de lidar com essas pessoas, né? E porque também quando a gente fala crime, qual foi o crime? Aquilo que eu tava conversando. Ah, sim. Né? Qual foi o crime? Eu encontrei a gestante que tinha roubado uma lâmpada LED porque ela disse que o barraco dela tava escuro. Sim. E os filhos dela queriam... Mãe, tá muito escuro. Então assim, porque tá lá dentro porque é louco e cometeu um crime. Mas exatamente o que é isso? O crime é uma construção social. Sim. Né? Então, que construção foi essa? Que crime foi esse? Então, essas pessoas ficam ali, mas... não tinha lugar para as mulheres, quase não encontrava mulheres. Onde que eu encontrava essas mulheres? Encontrava essas mulheres na solitária das unidades prisionais. No castigo da unidade prisional feminina. Porque o que acontece? Como elas eram enviadas para a unidade prisional, quando elas chegavam dentro do coletivo e encontravam as outras companheiras, se qualquer pessoa, sem qualquer questão psi, pode surtar, claro, dentro de uma unidade prisional, devido a toda a condição, você imagina o que é você já ter alguma questão. A gente tem, por exemplo, o caso de uma mulher que nós encontramos dentro de um local, de um castigo, que ela estava grávida. E aí a gente perguntou, mas por que tem uma gestante aqui dentro? Que absurdo, como é que pode tirar ela daqui agora? Manda chamar a direção e tal. Porque a gente fazia esse tipo de fiscalização, sim, tá? E vocês podiam mandar tirar? Sim, a fiscalização não era na sala da direção, não. Ah, tá. A gente dizia, abre essa porta aqui. Ah, que bom. Tem um caso de uma unidade que a gente fez assim, essa porta aqui é o quê? Ele falou assim, é lixo que a gente guarda aí. A gente faz, abre aqui. Aí ele fez assim, mas... é só lixo. Não, abre aqui que a gente vê. A gente tem prerrogativa para pedir para abrir qualquer porta dentro de uma unidade prisional. Bom. Quando a chave chegou e ele abriu, tinham 40 homens ali dentro que estavam há mais de 8 dias sem ver a luz do sol. Esse era o lixo. Mas se isso não é tortura... Não é? Mas enfim, voltando ao caso da gestante, a gente pede para ela ser retirada imediatamente. Do castigo. Qual era o castigo? Tava sozinha, isolada, presa? Isolada, presa porque tinha surtado. Aham. E aí a direção falou, não, mas ela surtou. A gente falou, não, mas olha só, essa não é a solução, não tem como. Ela, inclusive, é gestante, né? É super gestante, já. E dentro ali do complexo de Jericinólia, em Bangu, tem um hospital, que é o Roberto de Medeiros, que é um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que recebe pessoas que estão assim em surto, né? Ali de dentro do complexo, surtou, o cara vai pra lá, estabiliza... Deveria ter uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, enfim, com toda a equipe técnica ali para dar uma estabilizada e voltar para a unidade prisional. Elas fazem isso com a gestante. A gestante vai, naquele momento que a gente pede para tirar ela, a gestante vai para esse hospital, é estabilizada e volta. Volta para onde? Para o coletivo. No coletivo, o que acontece? Ela surta de novo. E aí ela volta para onde? Para o castigo. Ela dá à luz dentro do castigo, sozinha, gritando uma madrugada inteira. No seu trabalho de parto. E a gente ouve as outras presas dizer que as guardas diziam, é a louca que tá gritando. É a louca que tá gritando, deixa lá, amanhã de manhã a gente vê. E quando efetivamente de manhã eles abrem a porta, ela tá com a filha dela nos braços. Esse caso foi um caso emblemático e que a gente conseguiu, a partir dele, construir um fluxo de que os CAPs podem e devem, na medida do possível também, né, porque não dão conta nem do que chega para eles, mas eles têm possibilidade de entrar nas unidades prisionais para seguir no atendimento. Essa moça, sim, ela era atendida por um CAPS que ligou várias vezes para a direção da unidade para dizer, olha, a gente quer ir aí ajudar, ela precisa. E não teve retorno da direção. E chegou a esse máximo da Bárbara ter a sua filha dentro do castigo sozinha durante uma madrugada. Enfim, eu pensei em jogar essa pergunta para o doutorado, porque eu falei, nossa, vamos lá, as mulheres
também vamos observar quem são essas mulheres, por que as mulheres são levadas para o sistema prisional, por que não tem lugar para as mulheres. As mulheres já são adoecidas pela sociedade só por serem mulheres, né? Exatamente. Já começa daí. Exato. Mulher preta, pobre. Exato. E é isso, né? Os juízes, eles perguntam para as mulheres na audiência: quem tá com seus filhos? Eles nunca fazem essa pergunta para os homens. Uhum. Eu lembro de muitas vezes entrar nas unidades e os caras dizerem assim: ah, doutora, eu queria muito conversar com a assistente social porque eu queria muito registrar o meu filho. O meu filho não tem ainda um registro. E eu dizia: nossa, não, então me passa o seu nome que eu vou tentar deixar na saída com a assistente social para você ser chamado. Mas quanto tempo tem seu filho? Aí os caras diziam: 5 anos. Mas você tá aqui há quanto tempo? Não, eu tô aqui há 2, 3. Uhum. Entende? É isso. Era um absurdo ele estar lá dentro, mas a ele ainda é dado esse privilégio de sequer... É um cara que sequer tinha registrado o filho. E ninguém nunca cobrou isso dele. Ninguém nunca cobrou do homem. Com quem vai ficar seus filhos? Né? Você é pai. Quantas vezes as mulheres de uma audiência, as mulheres que cometem algum crime, ouvem em uma audiência: você é mãe, você não devia estar aqui. Aos homens, nunca é cobrado. Né? Não tem esse tipo de pergunta, não é feita para os homens. Então eu falei: vamos por aí, vou no doutorado, eu vou por aí. Fui tentando amadurecer a ideia. Você já tá no doutorado agora? Agora eu tô, mas... fui para um lado totalmente diferente. E aí, por quê, né? O que aconteceu? Depois desses quase 8 anos aí. Depois desses 8 anos, eu completei 8 anos, mais ou menos, em 2018. Uhum. E no início de 2018, em março, a gente perde a Mari. Uhum. Ao longo desse tempo que eu trabalhei na Justiça Global e que eu trabalhei no mecanismo... Você estava à frente de toda essa articulação de luta pelos direitos humanos aqui, né? Isso, sempre. E aí, me conectando... já tinha essa relação com a Marielle? Já tinha, porque a gente... a Renata. Eu fiquei trabalhando na Justiça Global e depois eu fui para esse órgão da Alerj, e a gente dialogava muito pela Comissão de Direitos Humanos, onde a Marielle era coordenadora. Sim. Então eu conheço ela no momento que ela vem trabalhar no mandato do Freixo. A gente eles apresentam, falam: essa Mari... Antes dela ser vereadora. Antes, sim. Muito antes, sim. Sabe? E aí a gente se conhece, nossa, caramba, que bom. E aí vamos, uma mulherada preta, favelada, que tava chegando. Sim, era aquele levante, né? Nossa, maravilhoso, né? Foi incrível, assim. E aí a gente, esses anos todos trabalhando junto. E aí era trabalho, era cerveja, sabe? Era choro, era troca. Eu brinco com a Loiara, filha da Mari, que uma vez a Marielle ficava dizendo pra mim: você vai ter filho? Não tem filho, porque quando fica adolescente, vou te falar, é um absurdo. E ela, naquele momento que a Lui tava adolescente, e ela, né, desabafando: nossa, é isso, não vai ter. E eu já aqui pensando: putz, e agora, né, como é que vai ser? eu quero, Mari, eu quero engravidar, eu quero ter um filho. Ela: caramba, quando fica adolescente. Enfim, tinha todo... Era uma relação, a gente tava todo dia junto, assim, né, trabalhando. Político, afetiva, todas... Isso, a Renata, como assessora de imprensa na época do gabinete. Renata Souza. A Renata Souza. Sua xará, e xará. Que você já trabalhou também. Isso, exatamente, né? Porque... é isso, eu dentro do mecanismo, a gente não tinha uma assessoria de imprensa. E aí eu dizia, eu tinha que encontrar alguém que me ajudasse a fazer um release pra tentar vender esses absurdos que a gente encontra aqui pra imprensa. E aí eu ia lá no gabinete e falava: Rê, me ajuda, me ensina aí a fazer um release, me fala como é que é, você que é a mulher da comunicação, me diz como é que é. E aí ela falava: Rê, bota os números, fala. E a gente começava a montar. Eu aprendi muito ali com a Rê também, essa coisa da imprensa, de como lidar com a imprensa. Ela ajudava muito a gente com release ali nessa tentativa da gente também externalizar os horrores que a gente via no sistema prisional. E aí, no início de 2018, em março de 2018, eu encontro com a Mari no 8M.
momento que, né? E tem uma passagem muito, muito legal, porque eu vinha caminhando, vi ela de longe, ela e a Fernandinha, as duas juntas, panfletando no 8am. Aí de longe eu falei, vou lá dar um beijo nelas. Vim caminhando e antes de eu chegar nelas, eu vejo uma mãe vir andando assim com uma filha na mão, né? De mão dada com a filha. Aí chega na frente da Marielle, vira pra filha e fala, filha, essa é a nossa vereadora. Ju, sabe, pra mim, Sim. que tava junto, que fiz campanha, que tava ali com ela, nesse momento ela já era vereadora. Sim. A gente que foi pra rua, que panfletou, que, sabe, que acreditou que era uma mulher preta, que era alguém que a gente se identificava, que, enfim, que trazia a nossa luta por direitos humanos, pelo direito das mulheres pretas. E eu falei, cara, eu fiquei, sabe, eu parei, assim, pra mim é a última imagem, assim, que eu tenho. Da Mari ali. Aí a gente se falou, deu beijo, falou, e aí, estou aqui. Eu tava panfletando sobre mulheres presas, a gente sempre fazia isso, ia pro 8am, tentava imprimir alguma coisa. Cada uma na sua trincheira, mas todas juntas, né? E tentando levar pro 8am também essa pauta das mulheres em privação de liberdade. E aí, enfim, veio o dia 14 e a gente recalculou a rota mesmo, né? De verdade, assim. A Renata Souza, né? Que era, né, chefe de gabinete da Mari. A gente tá ali junto tentando pensar, tentando se reorganizar. E a Rê, a gente conversa, né? Não só com a Rê, mas tantas outras companheiras, a gente conversa e a gente fala, não, vamos pra cima. Difícil, né? A gente não podia... Mas não tinha muita escolha. Acho que foi a Renata que falou pra mim. Que o Freixo falava, se a gente não for, alguém vai. Exatamente. Se a gente aceitar o que aconteceu, né, como uma ameaça, uma intimidação, de que valeu, né? Todo esse tempo, toda essa luta, toda a construção de uma campanha de uma mulher que teve mais de 40 mil votos no município do Rio de Janeiro. Então, eu começo eu pessoalmente, né, falo, bem, eu vou ajudar aqui. Eu vou me dedicar e vou junto com a Rê Souza. E do que a Renata é eleita, né, ela vem com a gente, porque a gente vai precisar de todo mundo junto, né? Não pode estar sozinha, né? A gente percebeu que não dava mesmo para estar sozinha. E aí eu fui trabalhar, né? Na verdade, eu não fico 8 anos no mecanismo por isso, porque eu peço a minha exoneração e vou trabalhar com a Rê já no ano de 2019. Ela é eleita, é isso, né? Sim. A gente perde a Mari em 2018 e a Rê é eleita em 2019. Eu peço a minha exoneração do mecanismo e vou, então, compor a coordenação política da mandata da Renata Souza. E é um outro lugar, né, Ju? Porque mesmo que ainda trabalhando dentro do mecanismo, e que era um órgão institucional... Sim, em que já era política, mas era, né... Já era, mas político. Mas de certa forma encaixotado também, Sim. porque afinal de contas é um órgão da Assembleia Legislativa, a gente tem... Muito institucional, né? Exatamente. Dentro do mandato, a gente consegue conciliar as nossas lutas com esse espaço de poder institucional. E aí vem uma série de outros desafios, né? O que é estar dentro de um mandato, o que é estar dentro de uma mandata, né? Como a gente chama. Uma mandata de mulheres, construída por mulheres pretas, mulheres lésbicas, por mulheres faveladas, acadêmicas também, né? A Rê é pós-doc. Pois é, né? braba. A Renata é muito, muito, muito braba, né? Eu sigo no meu doutorado pensando que ela conseguiu chegar no doc, porque assim, é difícil conciliar essa vida, né? Mãe, política, advogada.
É uma loucura. Mas, enfim, é um aprendizado também. E aí são outras violências que a gente começa a perceber, assim, porque… Pela ousadia de ocupar esses espaços de poderes. Exatamente. Pela ousadia de criar espaços de resistência dentro do espaço da política, dentro do espaço de poder, dentro do espaço em que era ocupado, é ocupado ainda, né, historicamente, por homens brancos, ricos, heteronormativos, que não querem perder o seu status quo para mulheres pretas que têm o que dizer, né, que têm o que apresentar, que têm uma produção legislativa muito maior e de melhor qualidade do que os que estão ali. É muito difícil, né, encontrar pessoas que eles só viam em situação de subalternidade. Eles só encontravam servindo e agora eles têm que disputar na ativa. Exatamente. Que é absurdo. Exatamente, disputar a narrativa. E dá pra ver, né? Até através da televisão, a gente que acompanha, dá pra ver o incômodo. Se incomoda. E aí, desse incômodo… viver, imagino, pra vocês. Pra nós é difícil. Às vezes, pra Renata, que… né, efetivamente está ali no plenário e nós sempre estamos assistindo, né? Às vezes, outro dia alguém me perguntou se ainda tem muito isso da violência política. Gente! Eu falo, olha só, você assiste TV Alerj? Pois é. Só tem um canalzinho no mar que você consegue ver. É chocante pra mim. Terças, quartas e quintas de 3 às 5. Tá lá. Vai lá pra você ver. É um ringue. É um ringue. E é um ringue, assim, é de uma crueldade, porque não trata das ideias. Não é no campo das ideias, de disputa de ideologia. Não é no campo da disputa do projeto de lei. Porque, olha assim, eu não acho que esse projeto de lei que a senhora está aparecendo, tá apresentando, é ruim por isso, por aquilo. Porque eu tenho dados aqui que dizem que esse projeto… Não existe isso, né? Não tem dados, não tem evidências científicas ali, né? Há, sim, um incômodo mesmo, né? Da presença. E aí, essas mulheres, não só a Renata, como muitas outras, né, e a gente vê pelo Brasil também, elas são atacadas na sua pessoa, né? Sobre quem elas são, de onde elas vieram, sobre a sua orientação ideológica, sobre seus companheiros, né? Sobre suas companheiras. É tudo. É o pessoal, é o indivíduo, é a indivídua que está ali, que causa enfim, esse tremor aí desses homens que não conseguem dividir esse ambiente, não conseguem dividir esse lugar. Aqui no Rio, a gente tem uma Assembleia Legislativa com 70 deputados. Dos 70, 15 são mulheres. 5 se identificam como mulheres negras. Então imagina que é um universo ainda muito difícil de ser pautado com as nossas pautas. Eu costumo dizer, e eu fiquei… o tempo que eu fiquei no mandato da Renata na mandata, eu fiquei também ali na coordenação da equipe jurídica. E aí a gente não acordava um belo dia, eu acordei hoje e tive uma brilhante ideia de um projeto de lei. Nossa, como eu sou inteligente, poderosa, vou escrever um projeto de lei. Se a gente não estivesse na rua, se a gente não estivesse com os movimentos sociais, se nós não estivéssemos lá na ponta… Não, é vivência da história de vocês também, né? Exato, né? Se nós não tivéssemos a trajetória que nós temos, se eu não tivesse lidado com todas as violações e entender como que elas foram, né, perpetuadas ao longo dos anos, não tem como você pensar a política. Não tem como você pensar… Estudar no livro só aquilo ali, né? Não tem. Direitos humanos é isso aqui. Exatamente. Não tem como, assim, não tem como você pensar uma legislação que vai efetivamente mudar a vida das pessoas. Como é que você muda a vida das pessoas? Porque aquele é o espaço, né? É onde a gente pode fazer a diferença. É onde você consegue minimamente fazer essa diferença. Então, a gente não deixa de estar, não acho… Não, mesmo assim, não podemos nunca deixar de estar nas ruas, com os movimentos, negando. Não dá para negar quem nós somos, né? Porque eu venho do movimento negro, eu venho do movimento de mulheres negras. Não tem como você pensar e estar nesse lugar
sem produzir algo que te atravesse. Então, por isso, é tão importante a presença de mais mulheres nesses espaços. Claro. Vou te dar um exemplo super recente. A Renata Souza tá gestante, né? Muito legal. A Rê tá gestante. Em 2019, quando nós começamos o mandato da Renata, quando a gente entra na Assembleia, né, como uma parlamentar, como uma mandata, nós protocolamos um projeto de resolução para inserir no regimento interno da casa a possibilidade de licença. Porque não tinha. Não, é chocante. Eu sabia que não tinha, é chocante. E eu vou te falar, não tem ainda. Não tem ainda, é chocante. Não tem ainda. Acho que a Sâmia não teve falta, acho que teve alguma coisa assim. Teve alguma coisa, isso no Congresso, né? Sim. Porque a Talíria também é isso. Quando ela ficou gestante. É chocante isso. Você vê como que é pra não caber. Exatamente. É pra gente não caber no espaço. É a impossibilidade da nossa presença naquele espaço. Entende? Assim, nossa, já tem até banheiro, né? Porque a Benedita que fala que quando chegou no Congresso não tinha sequer banheiro feminino. Hoje ainda não existe a possibilidade da licença. E aí, com a Renata gestante, a casa teve que dizer: cadê esse projeto que a gente engavetou? Né? Cadê esse projeto de resolução que a gente guardou? A gente precisa pegar ele de volta e, enfim, esperamos que até o momento que a Renata... Né? E não é legislar em causa própria, tá, Ju? Porque a gente fez isso em 2019. Sim. Quando a Renata não pensava, não tem isso, né? Quando nós... Gente, sem mulheres grávidas não tem mundo, não tem a gente... Exato. Mas sabe o que é? Tem mulheres dentro da mandata. Tem mulheres que já tinham sido mães. Eu já tinha um filho de 4 anos quando eu fui trabalhar na mandata. Já existiam quem pensasse com uma cabeça de mulher. Por isso que a gente fala tanto de representatividade. Entende? Exatamente. E hoje, eu acho que mais importante do que a representatividade é a gente ter a presença. Sim, muito. Precisamos estar presentes. Muito. Estar nesse espaço de poder... não é fácil. Não. É dolorido, é violento. De vez em quando eu acordo e falo... Gente, como é que a gente aguenta, né? Por que eu não fiz concurso pra... Podia ter feito concurso para Defensoria Pública, né? Seguia nesse campo também. Mas não adiantou, né? Eu acho que é natural, foi onde a vida me levou. Foi onde as minhas necessidades, as minhas dores, as minhas vitórias, as suas paixões, as minhas paixões. Mas me levaram. Aí, mandata da Renata, você foi, depois da mandata, você foi quando você foi coordenadora da Comissão de Direitos Humanos? Como é que foi? Na presidência da Renata, a Renata, quando ela entra na Assembleia, ela é empossada ali presidenta, que a gente mudou toda a documentação, tudo, a gente queria que botasse presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj, onde ela ficou por 2 anos nessa presidência. E aí ali eu também ficava nessa coordenação política ali da comissão, lógico, diante de experiência de toda a trajetória que eu já tinha, Justiça Global, Movimento Negro, Mecanismo, enfim, né, já tinha bagagem suficiente para estar ali. Depois desses 2 anos, a Rê, ela ficou com a Comissão Especial de Combate à Fome e à Miséria, em que a gente fez um trabalho no interior, né? A gente fez um trabalho de municipalização dessa pauta da fome, né? Foi um trabalho em vários municípios em que a gente ia debater sobre que política estava sendo construída para o combate à fome e à miséria ali naqueles espaços. Foi um trabalho gigante também, né? Que a gente rendeu muitos projetos de lei nessa área, por exemplo, das cozinhas solidárias, né? Que é um projeto do MTST, né? Do Boulos, né? Companheiro nosso, mas que a gente trouxe também para o Rio, né? Para tentar fazer essa política estadual, né? A Renata, ela é a autora desse projeto de lei, né? Para trazer o projeto das cozinhas solidárias para o estado do Rio de Janeiro. Foi incrível também um trabalho. E hoje ela é presidenta da Comissão da Mulher. O tempo que eu fiquei na mandata, hoje eu não estou. Você saiu quando? Eu saí ontem.
Tipo Tem isso. tem alguns dias. Foi um processo, Sim. né? Mas vocês estavam juntas nessa comissão da mulher. Isso, ela foi presidente, ela é presidente Ela da é Comissão ainda, da né? Mulher. E eu também, como parte da coordenação mandata. política da mandata, também, enfim, a gente teve ali com esses trabalhos, né? Auxiliando, organizando, equipe jurídica, enfim. A gente, da coordenação política, a gente se envolve ali com todos os segmentos ali, todos os grupos de trabalho, né? E com mulheres também, claro, né? Obviamente. Que é um trabalho necessário. A Renata, ela conseguiu, na Assembleia Legislativa, a Sala Lilás. Eu ia falar sala roxa. Sala Lilás. Parece. A Sala Lilás, que é a única Assembleia Legislativa no Brasil que tem uma Sala Lilás para acolhimento Que é a sala de de mulheres em situação de violência. E é um serviço necessário, importante, e que tem nos demonstrado que é essencial. A escuta é essencial. Eu já tinha essa relação com as mulheres, desde o movimento negro, trabalhando com mulheres negras, mas acolher mulheres, né? Durante toda a minha trajetória, eu acolhi mulheres. E aí, assim, situações... Uma mãe que perdeu um filho por violência policial, né? Eu fui acompanhá-la em um depoimento numa delegacia. A delegacia chamou para um depoimento. Nessa época eu estava trabalhando na Justiça Global. Eu fui acompanhá-la. E era um rapaz que morava ali no Morro Azul, com a mãe, sai de casa para comprar um lanche e não volta, né? E morre em uma intervenção policial. E o que acontece? A gente chega na delegacia e ela fica apavorada, se sente intimidada. E não consegue falar direito, não consegue lembrar direito. Ela não consegue dizer exatamente que horas, porque é isso, né? Tem que dizer a hora exata, tem que dizer a roupa exata, tem que dizer porque... Para nós, não tem nenhuma possibilidade de você não saber o que aconteceu, né? Você Sim. deixar alguma ponta solta. E aí ela começa a ficar sem saber o que dizer direito. E aí o inspetor me chama no canto, preciso falar com a senhora vem aqui, me leva em uma sala. Que história é essa? Que ela não sabe que dia foi, que horas foi, como é que o filho dela estava, o que o filho dela saiu para fazer. Como assim? E aí começa a vir pra cima de mim também, né? Tipo, querendo me intimidar também. Aí eu tive que dizer ele, olha, ela é uma mãe que acabou de perder um filho. Eu não sei se o senhor tem filho, né? Mas pra uma mãe que acabou de perder um filho, ela sequer tem condições realmente de responder. Agora, eu queria saber do senhor como que funciona o senhor aceitar um registro de ocorrência em que os policiais disseram que trocaram tiros com o filho dela, mas ele tinha, na verdade, segundo o laudo, 4 tiros pelas costas. Aí ele... Não, tudo bem, vamos voltar lá, eu vou tentar, vamos ver se ela relembra. E aí ele não tocou mais no assunto. Porque esse era também um modus operandi, né? Claro. Nessa época. Os registros de ocorrência eram recorta e cola. Entrei trocando tiros. Entramos e trocamos tiros. Entramos e trocando tiros. Uma estrutura de chefia da polícia para proteger esses policiais aí assassinos, né? Que a gente sabe que tá aparecendo aí agora. Não é? Então, mas o laudo era um laudo que ninguém sabia quem era. Quem era aquele rapaz? Não era ninguém, né? Sim. Que fosse conhecido. E então o laudo foi feito real, assim, né? Era um laudo real do que tinha acontecido. Ele levou 4 tiros pelas costas. Que era a história que todo mundo que estava em volta contava. Vinha subindo e levou 4 tiros pelas costas. E aí fica por isso mesmo. Mas e hoje, assim, como disse você, a partir das últimas notícias, né, que a gente vem recebendo, e aí especificamente sobre o caso da Mari, como que como que tem sido? Eu tenho feito essa análise, né? Como que tem sido para essas mulheres confiar
na polícia. Confiar em chegar em uma delegacia e registrar uma ocorrência. Como que você confia quando você ouve que o chefe da Polícia Civil, o delegado, chefe da Polícia Civil, organizou e garantiu a impunidade num caso de feminicídio político? É impossível confiar. É impossível. Né? É impossível você achar que você vai chegar em um lugar desse e não vai sofrer uma revitimização. Sim. Nós temos inúmeros casos, como foi o caso dessa senhora, outros casos em que mulheres chegavam e diziam que eu fui registrar a ocorrência de estupro. E me disseram, não, aqui você não tem o que fazer, vai para o hospital. Uhum. Como assim? Como que não registra? Como que tem que ir direto para o hospital? Aí essa mulher vai até o hospital diz, olha, eu preciso de um documento da delegacia para fazer os exames necessários, a profilaxia necessária. E essa mulher volta para casa. E aí se essa mulher engravida? Tem um caso de uma moça que pega um carro de aplicativo e na hora do pagamento o celular dela não estava ok, o cartão não estava passando. E aí o motorista do aplicativo vira para ela e fala, não, tudo bem, você vai me pagar com o seu corpo. E ela foi violentada. E tem todos os registros, né? Porque é um carro de aplicativo. Você sabe quem é a pessoa, você tem o nome dele, a placa do carro. Você chega para fazer um registro com todas as informações. E ainda assim você não consegue levar o caso adiante. A gente tem questões de mulheres que sofrem violação e que no hospital elas ainda ouvem dizer, olha, se você engravidar, não tem problema não. Você dá para adoção. Isso tudo, você está contando, foi da Sala Lilás ou foi das suas experiências ao longo desses... Das minhas experiências ao longo de todo esse tempo. Mas a Sala Lilás também tem essa função? Sim, a Sala Lilás tem essa função. A Sala Lilás da comissão acolhe mulheres em situação de violência, ouve, acompanha em delegacias, hospitais? O acompanhamento em delegacia é feito em alguns casos, né, que são... Não é uma digamos assim, a Sala Lilás, ela não tem essa obrigação, não tem não tem que acompanhar efetivamente, né? Porque, na verdade, o que precisa ser feito é a conexão dessa mulher com as autoridades. Sim. Nesse caso de acompanhamento, ela precisa ser encaminhada para o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, o NUDEM. Né? Ela precisa... Tipo uma informação, né? Você vai para cá, você... Isso. Mas, direcionamentos. Mas o que acontece? Ao longo desses anos eu percebi que mais do que a informação de ir na delegacia, do que acompanhar essa mãe que perdeu o filho, ou essa mulher que foi violentada, é escutar e acreditar. Né? Porque as mulheres são, na maioria das vezes, desacreditadas do que aconteceu. Né? Então você tem um lugar onde você vai poder chegar, ser acolhida, tem uma escuta segura. Sim. Isso é revolucionário, Joana. Isso é revolucionário. Eu sei porque aqui, quando a gente se escuta, se olha, já existe alguma coisa que acontece. Imagina num caso de vulnerabilidade extrema como esse, né? De alguém que passou por uma violência, ser olhado, ser escutado, é muito importante. Exatamente. A gente tem um dado que diz, que é um dado da Polícia Civil, que diz que só no primeiro semestre de 2023 foram concedidas 14 mil medidas protetivas, que é quando a mulher registra a ocorrência de violência doméstica e diz que quer, né, precisa de proteção. Precisa dessa medida protetiva. Foram concedidas 14 mil num universo de 16 mil registros de ocorrência. Quase que a totalidade. Sim. Né? E a gente sabe que há subnotificação. Muito. Porque diversos casos que deveriam ser registrados como violência doméstica são registrados como injúria. Mas ele não só te xingou? Então é injúria. Aí não cabe. Não é violência. E aí não é dada, não é concedida a medida protetiva.
Então ter um espaço em que você tem alguém que te escute, que te acolha, Sim. que acredite no que você está dizendo e consiga pensar junto, né, o que fazer para transpor aquele momento, é fundamental. Assim, de novo, construção de espaço de resistência, de existência dentro de casas legislativas. Assim, Sim. quem dera que outras pudessem também ter suas Pois é. salas, né? Sim. Enfim. E aí, nesse momento, então, você saiu, se afastou. Vem aí. Vem aí novidades, é isso. Você tá num momento se preparando para se lançar para outros desafios, obviamente que tudo conversando com essa sua história aí. Isso. Potente, de luta. Eu já vinha de um tempo conversando muito com companheiras, né? Conversando a própria Renata, né? Uma companheira de muitos anos. Tantas outras que inclusive já estiveram aqui, né? Já passaram por aqui, estiveram com você, a Renata, a Dida, né? Sim. Tantas companheiras que passaram pela minha vida, a Talíria, e que estiveram aqui também, e que fazem parte de quem eu sou hoje, dessa construção Sim. de quem eu sou hoje. Eu acho que é um percurso longo, mas um percurso que me fortaleceu e me incentivou a dar esse salto, né? Eu saio da mandata da Renata com a perspectiva de seguir no espaço da política, entendendo que nós precisamos sim de mais mulheres pretas no espaço de poder, nos espaços de decisão, e que por isso é um lugar que eu também preciso estar, né? É difícil, não é uma decisão fácil. Eu imagino. Não é uma decisão fácil. Não foi fácil conversar com meu filho, por exemplo, né? Sobre isso, sobre a possibilidade de estar em um espaço desse. Sim. Ele acompanhou todo o percurso do que foi, né? A Mari, do Sim. que foi. Ele estava comigo na Cinelândia, comemorando a eleição da Marielle, né? Ele muito pequenininho, já estava na rua comigo, com meu companheiro, a gente comemorando a vitória da Mari. O que foi, acompanhou como foi difícil ainda enquanto criança, mas sempre acompanhando. Sou uma mãe que converso muito, Sim. muito abertamente com meu filho. E ele também se assustou com essa possibilidade, né? Não é uma decisão fácil. Bem, tem o meu companheiro que também vem junto, tá comigo. Acho que a família, né, em casa, todo mundo é esse núcleo, né? Porque que te sustenta, né? Que vai te segurar quando tudo… É uma rede de guarda mesmo, né? Exato. Porque a gente sabe que é movido por uma paixão, né? Ideologicamente, essa coisa de ir lá e fazer mesmo, transformar o mundo, né? Se colocar nesse espaço de poder onde você pode fazer uma lei, propor, fazer… Mas é com muito medo, né? É muita… e você abrindo mão de outras coisas. Então, eu imagino que é uma decisão muito complexa. É complexo, porque… Por mais que outras companheiras digam, não, mas é isso, vai lá, você… É isso mesmo, é legítimo, há potencial, há força. Sim, com certeza. Tem história, tem potencial, tem força, tem experiência, mas tem um monte de coisa também, né? Tem uma série de outros, né? De emoções. Atravessamentos que te fazem pensar, mas eu acho que é isso. Ele já entendeu, né? Ele fala… Ele outro dia brincou comigo, eu disse a ele, poxa, mas eu não consigo fazer isso. Não me lembro o que foi que ele me pediu pra fazer. Eu falei, filho, eu não consigo. Ele faz, mãe, você é uma mulher preta, guerreira. Você consegue tudo. O que você não consegue? Eu falo. Bem, né? Foi pra isso, né? É essa criação que a gente vem tentando construir ali em casa, de que ele realmente seja esse garoto que… Seguro, confiante. Seguro. E que
passe confiança também para outras pessoas, para Sim. outras mulheres, assim como para a mãe dele, né? Que ele, enfim, então há sim essa possibilidade de me organizar agora para nesses próximos momentos aí tá vindo Se lançar e se arriscar. me arriscar nesses espaços de política também, Ju. Eu tô torcendo. Vamos ver. Eu acredito eu acredito nisso aí. bom, eu tô que aqui bom. junto, torcendo muito por você. Obrigada por ter vindo. Imagina. Parabéns pela sua trajetória emocionante, incrível, que faz muita diferença no mundo. Me faz acreditar, ficar feliz. Eu fico apaixonada, confiante. Que bom, Ju. Que vai dar certo. Então, conte comigo. Boa sorte para Conto. você voar onde você quiser. Isso aí. Que a gente tenha a ousadia de ocupar esses espaços. Sim. Obrigada. Muito, muito obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho, né, da minha trajetória. Fico super lisonjeada de ter estado aqui com você. Adoro, acho que, enfim, fiquei super relaxada. Falei que tava nervosa. Viu? Como Nem é parecia. gostoso. Falei pra caramba, falei pra caramba. Mas enfim, espero que você tenha gostado muito também. Muito. Te agradeço muito pela força. Muita sorte também, né? Uma energia muito forte, muito boa também. Vim aqui, assim, muito bom, assim. Fico mais forte, né? Sim. Me fortalece passar pra também gente por se aqui. fortalecer mesmo. Isso aí. Tá? Muito obrigada. Viu? Conte comigo. Um beijo, boa sorte. Beijo. Beijo, gente. Senta direito, garota.